O nosso convidado de hoje é o Dr. Victor Stankiewicz, auditor e perito contador. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Curi, pelo convite. Estou aqui à disposição. Muito obrigado, agradeço. Bem, indiscutivelmente nós estamos no mês, aliás, depois de um mês do início da vigência da reforma tributária, o aumento de carga, a burocracia. Nos fale um pouquinho. Aumentou a carga tributária? Pois bem, veja, Curi, quando falamos reforma tributária, devemos nos lembrar, antes de tudo, que temos quase 100 tributos no Brasil. Sim. Não é? A reforma que todos nós queremos é para os 100 tributos. Estamos falando desta reforma tributária do consumo para há pouco 5 tributos. É PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Sim. Esta reforma é que está sendo implementada desde 1 de janeiro de 2026. Ela vem num passo um pouco devagar, com alguns problemas relacionados à operação, não é, relacionada com principalmente a emissão de notas fiscais, documentos a serem emitidos, o que dificulta todo o sistema que deveria ter sido muito mais bem planejado anteriormente para evitarmos essa situação que hoje se vê com relação, basicamente, a esse início, a primeira aula da reforma tributária é a emissão de notas fiscais, que já deveriam contemplar o CBS e o IBS, o IVA dual, mas, confesso, as empresas estão encontrando muitas dificuldades em operacionalizar essa situação pela via da emissão da nota com os 2 novos tributos. Quiser um exemplo, posso lhe dar já imediatamente. Eu gostaria de ouvir. Claro que sim, veja. Por exemplo, até o ano passado, final de 2025, as empresas que tinham por objeto atividade locação de bens móveis, sem operador, apenas entrega o bem, locação de bens móveis do seu objeto, elas não eram, até 2025, obrigadas a emitir nota fiscal, porque não era, segundo a legislação, não havia prestação de serviços, não, obrigação de dar. Sim. Não era obrigação de fazer e prestar serviços, como preceitua o Código Civil. Pois bem, com a reforma tributária, a locação de bens móveis passou a ser uma atividade obrigatória para emissão de notas fiscais. E acredite, estamos no 1º de fevereiro de 2026, novo ano, obrigatória que é, as empresas ainda não têm, tanto no âmbito das prefeituras, nos layouts da prefeitura, como no emissor nacional de notas fiscais, não tem condições de emitir esta nota ainda. Fato é, sabemos, que neste primeiro trimestre de 2026, as empresas, segundo a própria Receita Federal, não vai aplicar sanções, reprimendas tributárias. Mas o fato é que começamos a reforma tributária de uma maneira não apropriada. Houve aumento da carga tributária para as pequenas empresas que estão no lucro presumido? Muito bem. Bem, antes de tudo, para os MEI, houve aumento de carga tributária. O valor das guias pagas cada mês houve um incremento já. Agora, o DAS, exatamente aquela guia que todo mês é recolher para os MEIs, já teve um acréscimo, sem dúvida. Agora, aumento de carga tributária para o Simples Nacional, não. Mas veja, Curi, é meio um pouco óbvio demais essa situação, mas ela deve ser clara e compreendida. Veja, uma vez que a tabela teto, tanto do MEI quanto do Simples Nacional, não é reajustada em função da inflação, estas empresas, cada qual no seu segmento, o MEI, cujo teto, faturamento, é R$ 81 mil, e as empresas do Simples Nacional, R$ 4.800.000 ano. Uma vez que estes tetos não são reajustados, e em muito, um percentual grande dos últimos 8, quase uma década sem reajustes, e a inflação houve durante todo esse período, toda essa jornada, veja, as empresas microempreendedor individual, ao não ter esta recomposição de teto, ela é como que empurrada para o Simples Nacional. Do Simples Nacional, o MEI já terá um reflexo de aumento de carga tributária em função, né, da não compensação desta inflação havida no passado. Muito bem, vai para o Simples Nacional, precisa de contador, custos tributários maiores. Se o custo tributário, o custo faz parte, não é, da cadeia de custeamento de uma empresa, para o qual haverá incidência, em função da inflação, haverá o repasse ao preço final. No Simples Nacional não é diferente. Veja,
indiretamente, ao não se promover o reajustamento da base teto de 4.800.000, em qual é o percentual ao longo de 8 anos, 10 anos? Alguns dizem que chega a 80% a falta de ajustamento dessa tabela teto. Estas empresas que estão no Simples Nacional, as microempresas e empresas de pequeno porte, veem este valor teto de 4.800.000 reais por ano superados. E ao ser superado este teto, ela é lançada ao outro regime, qual? Dificilmente ela conseguirá ir para o lucro real. É um sistema mais custoso, que vai envolver uma cadeia de cuidados, de cautelas, de compliance maior, de apontamentos. Ela irá caminhar para o lucro presumido. E no lucro presumido, sim. O lucro presumido não é uma vantagem, um benefício, como alguns querem dizer, inclusive o próprio legislador. Veja, ao atingir o lucro presumido, a empresa terá um percentual de presunção sobre o seu faturamento, e esse percentual de presunção é alto. Exemplo, empresas prestadoras de serviços. Qual é o percentual sobre o valor da nota fiscal para serviços que o governo taxa em suas legislações que tem mais de 30 anos? Qual é o percentual de presunção sobre o valor do faturamento? 32%. Ou seja, para uma nota fiscal de 10 mil reais de prestação de serviço, o valor da presunção é 3.200 reais. A presunção de lucro, para o qual vai haver a incidência de 15% de imposto de renda, mais 10% de adicionais, com o agravante, atenção, não é? Essa empresa que estava no Simples e tinha um faturamento de mais de 4.800.000 reais, portanto, vai chegar em 5 milhões, tomara que o seja, ao atingir um faturamento anual superior a 5 milhões, no final, né, do ano passado, não é, a Lei Complementar 224 de 2025 trouxe um acréscimo de 10% ao percentual de presunção. Então, naquela hipótese anterior, se era 32% mais 10%, vamos chegar em 35,2% sobre a nota de 10 mil reais que é emitida. Então, se a presunção percentual é aumentada, e depois aplicaremos as alíquotas incidentes, que é 15 mais 10, aliás, uma outra grande incógnita que sempre discutimos, porque se o empresário, né, de fora, o investidor vem para cá e pergunta qual é a alíquota do imposto de renda no Brasil, você vai falar, né, Curi? 15% mais 10. Eu falo, então é 25%? Fala, não. Agora, Vitor, se a gente olhar para tudo isso, existe também um subteto estadual de 3.600.000 dentro do Simples Nacional. Existe. Essa legislação toda depende exclusivamente do Congresso Nacional. Depende do Congresso Isso não depende do Executivo, nem estadual, nem federal. Isso depende dos congressistas. Do parlamento, exatamente. E aqui eu quero fazer uma pergunta que eu quero ouvir muito a sua opinião. Um projeto desse, que está há mais de 8 anos para ser analisado e votado, é desleixo, é desrespeito em relação ao maior empregador desse país, que são os pequenos negócios? Qual a sua avaliação? Ou é só na hora do discurso de pedir o voto que se lembra dos pequenos negócios? Há quantos anos eu escuto nos programas e da sua voz, não é, este pleito junto ao Congresso brasileiro, no sentido de reajustar. Ao não reajustar, essas empresas saem da formalidade. Então, desculpe, é efetivamente desleixo. É falta da percepção de que estas empresas ocupam um espaço no mercado brasileiro imprescindível. Geram mão de obra, geram riqueza, distribuição de riqueza e pagam seus tributos caros. Então a resposta à sua pergunta é sim. É uma falta de respeito ao micro e pequeno que efetivamente emprega e gera renda e tributos. Aumenta também, porque eles não aprovam a possibilidade de ter um emprego a mais bom. Não. Mas enfim. Com o adendo, me permita, com o adendo de que absolutamente todos os preços de mercadorias e serviços são reajustados neste país todo ano. Contratos quais sejam, de aluguéis, de honorários, contas de consumo, água, luz, telefonia, salários, todo e qualquer
custo é reajustado para o contribuinte, para as pessoas, para os cidadãos. Agora, veja, por que essa dificuldade no pleito do CIP, da sua pessoa, no sentido de ver reajustado esse teto de pequeno valor, R$ 81 mil a anos e 4 milhões e 800 mil. E o teto, sim, estadual, também é um dificultador muito grande para essas empresas que estão no Simples Nacional e, ao verem o faturamento anual, aí para o teto estadual, ao verem o faturamento anual ser ultrapassado em 3 milhões e 600 mil reais, elas saem da incidência do tributo ICMS e ISS do Simples Nacional e passam a ter o regime da não cumulatividade normal de uma empresa. Mais custo para a empresa, para poder apurar, mais custo tributário para aquelas empresas no âmbito do ICMS, uma vez que o ISS é o mesmo em ambas as situações. Mas o teto estadual depende também de uma revisão por parte dos congressistas. Você acha justo que o DAS que o MEI paga aumentou todo ano, desde 2018, tendo uma defasagem aí superior a quase 60%, 59%, e não ter um aumento do teto do Simples? Quer dizer, a mesma mão que cobra não é a mesma mão que teria que ter isso? Isto é honesto da parte do Congresso Nacional com as empresas e pedem para as empresas serem honestas com o Congresso Nacional? Isto é um sofisma ou isto é uma realidade? É uma realidade. Veja, há um desrespeito brutal com essas empresas, Curi, que saem do mercado. Okay? Então não adianta você fomentar, querer trazer essas empresas cada vez mais para a formalização, mas, por outro lado, deixar de fazer a reconstituição das perdas havidas em função da inflação para tais faturamentos, porque você empurra ou essas pequenas empresas para outro regime, muito mais caro, ou, não tenha dúvidas, elas saem do mercado mesmo. Esse é um dos motivos do Brasil ter, possivelmente, dados do governo, 20 milhões de empresas informais? Este é um dos motivos. Então, de que adianta você querer trazê-los para a formalidade numa mão e na outra você, né, deixa de imputar a tais tabelas tetos aquilo que é de direito destas empresas e é a bandeira que você carrega há muitos anos. Bem, Dr. Vítor Stankiewicz, nós queremos agradecer muito a sua participação, mas queremos mandar aqui uma mensagem aos senhores congressistas. Câmara dos Deputados Federal, senadores, aqui vai este programa como um lembrete, não como uma acusação, mas como um motivo causador de uma reflexão e contar com seu trabalho para que essas injustiças sejam corrigidas em prol do Brasil, em prol da formalidade, em prol da legalidade, e temos certeza que esse lembrete vai fazer com que muitos dos senhores e das senhoras voltem a carregar a bandeira dos pequenos negócios, MEI, micro e pequena empresa, de todas as áreas, indústria, comércio, serviço, produtor rural, enfim, todas as áreas do Brasil, porque somos os maiores empregadores, mercado interno são de pequenos negócios. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!